Olá, parceiros, galerinha, designer Danny Laser. Hoje eu vou analisar uns desenhos de um aluno, né, dar um feedback, o que ele pode melhorar. São 4 desenhos. Está no caminho bom, mas eu vou aproveitar e fazer esse vídeo, tanto dando o feedback dos desenhos dele, como deixando informações para mais pessoas, né? Deixando boas orientações para mais pessoas. Ele mandou para mim o print, 4 print. Ok? E eu vou pegar esses 4 prints aqui, vou mostrar onde pode melhorar e já fazendo outro bem rapidinho, usando nossa técnica. Essa técnica eu tenho ensinado ela aqui mesmo nos vídeos que eu coloco no Facebook e no YouTube, mas se você quiser se aprofundar mais ainda, né, eu aconselho você baixar gratuitamente nosso e-book, que ele é a base. Essa semana eu falei uma frase bem interessante. No nosso curso a gente desconstrói desenhos usando conceitos e fundamentos e reconstrói eles usando as técnicas de design gráfico, que a gente chama de design Danny Laser. Desconstrói por quê? Porque você realmente separa tudo em partes, dá nome às partes, depois pega essas partes e subdivide mais ainda e dá nome a essas subdivisões. Então isso tudo está nesse e-book. Está aqui o índice, né, o objetivo do e-book, um pouco sobre o projeto Jeans e Luz, e aí começam as definições. Antes de tudo a gente tem que saber sobre o fenômeno do jeans, nele tem um fenômeno muito interessante, né? E ele é um produto que ele não foi criado num laboratório ou foi todo projetado para o que ele é hoje. Não, ele foi acontecendo tudo naturalmente. Ele surgiu no meio do povo, com naturalidade, sem nenhuma intenção. E hoje essa naturalidade ela é simulada, reproduzida através de processos industriais, onde entra químicos, onde entra uso laser, usa as lavagens, né? Tem toda uma indústria agora por causa disso. Imitando, né, as coisas que surgiram naturalmente. Então eu chamo isso de fenômeno do jeans. E aí também eu uso o termo design Danny Laser, porque dentro dessa cadeia existe o setor de laser e existe o profissional que faz a parte dele de simular as marcas que naturalmente surgiram nas peças jeans, que essas marcas foram agregadas aos processos de beneficiamento para deixar ela mais clássica, mais vintage, mais bonita, né? E esse profissional, ele é um designer, ele não só é desenhista, mas ele é um projetista, por isso que a gente usa designer, né? E não drawing. E ele trabalha com Danny e trabalha com laser, né? O Danny é o nome certo e não jeans, né? Jeans é uma peça masculina, uma calça feita com Danny.
certo? Essa é a nomenclatura correta. Não existe short jeans, né? Existe short denim. E laser, se eu colocar só designer laser, você vai se confundir com outras profissões que usam laser. Se eu colocar o denim, aí fica bem mais rápido. Pode ser designer laser jeans, designer laser, não tem problema, mas se você for procurar um termo bem abrangente e o mais próximo da definição seria esse. Então, depois disso, nós começamos os conceitos, que são muito importantes. Os conceitos são observações, e nessas observações a gente descobriu coisas e precisou dar nome a essas coisas, certo? Para poder a gente fazer o estudo, por isso que eu disse, a gente desconstrói primeiro para depois construir. Se você não desconstruir, não der nome aos pedaços das coisas, aonde elas estão, porque elas estão ali, e você não vai conseguir fazer um design coerente. Vai estar errado, né? Agora, quem vai no mercado, não existe, existe poucas pessoas, né, com essa noção. Por isso que tudo que faz e joga lá vende, né? Porque tem uma pouca educação nesse sentido. Então, um dos papéis da gente é educar, né? Melhorar o nível, né? De toda a galera. E não só de poucos, né? De alguns. Seguinte, o primeiro conceito que a gente tem que saber é marcas de uma peça, né? A fonte de nossa inspiração são as marcas reais de uma peça, ok? São as fontes de inspiração da gente. O que são essas marcas? São dobras, são vincos, são chanfros, são os desbotamentos, tudo isso. É ali de onde a gente tira a nossa inspiração. Ok? E como a gente faz isso? A gente desenha mesmo, a gente usa técnicas de design gráfico e cria desenhos. Ok? A gente aprendeu a simular, criar bigodes, criar chanfros, né? E quem faz isso o nome da área, né, é design DN Laser, ok? Então, dos fundamentos que a gente não pode escapar, é a questão do posicionamento, da coerência anatômica e do volume. Volume, pessoal, é a sensação de tridimensional, é a ilusão de tridimensional que nosso desenho tem que ter, principalmente as dobras, certo? Aqui, os filamentozinhos, aquelas riscazinhas tem que ter volume, tem que ter a aparência tridimensional. Então como faz isso, né? No curso eu ensino, no e-book também eu ensino, usando simplesmente sombra e luz. E não só isso, ele tem que ter coerência anatômica. Tem que se encaixar no corpo, que o corpo é quem gera aquilo. Se não tiver coerência anatômica, o desenho ele está errado, está mal feito, certo? Vai agradar a uma parcela de pessoas, mas vai desagradar a outra. Então, baseado na coerência anatômica, né, existe, pessoal, coisas fundamentais que não mudam, elas se repetem, entendeu? Tem muitas marcas que se repetem, estão sempre no mesmo lugar. A gente tem que saber pelo menos isso, e vai ser muito mais fácil criar nossos desenhos.
E aí entra a questão do posicionamento. A gente saber as posições de cada coisa, os limites dela. Nossa área é uma peça. Uma pessoa que trabalha com modelagem, ela sabe muito bem os nomes das partes da peça. Então a gente também tem que saber, certo? E para poder relacionar as partes das peças com os nossos desenhos, né? Onde cada coisa fica. Com respeito a isso, quando a gente vem começar a falar sobre os fundamentos, é o seguinte. Fundamentos, passar para fundamentos. É como se você fizesse um zoom, certo? Nesse zoom, você usa uma lupa, né? Uma lupa poderosa, vamos imaginar assim. E a primeira coisa que você vê, certo? É uma peça e você começa a ver as partes dela, né? E dá nome a esses conjuntos maiores que você vê. E aí você vê um primeiro conjunto chamado bigode, depois chamado chevron, depois estrela do joelho, depois as pilhas, certo? Os favos ou teias, ok? O ponto de luz está sempre ali, ok? Agora, quando você faz um zoom maior, certo? Você entra nos conjuntos. Aí quando você entra num conjunto, por exemplo, bigode, entrei no conjunto bigode. Aí o que eu vi? Bem ali, ó, uma marca que é padrão. Ela sempre surge um desbotamento aqui. É uma dobra dos bolsos. Essa dobra sempre está nos bolsos, porque muitos bolsos fazem esse movimento aqui, ó. Isso aqui é padrão. Outro também, sempre vai surgir uma dobra assim, que vai gerar um chanfro, uma reserva bem forte aqui. Chama de chanfro. Esse desenho sempre tem que ter. Certo? É muitíssimo raro uma peça que não tenha. E aí você vai ver que, aí você percebe que tudo que tem bolso tem esses dois. Então, short tem, calça tem, bermuda tem, saia tem. Depois também você vai ver as dobras da braguilha. Pouca gente associa essa ponta aqui da braguilha ao surgimento de dobras, né? Você vê que tudo é um estudo de dobras, ó, tudo é dobras. Ou então vincos, são riscos iguais esse aqui, ó, né? Ou então chanfros, que são essas reservas profundas que surgem por causa da união de duas sombras. E depois você vê também o bigodinho do fundilho, que é o que deu nome a esse conjunto todo aqui, ó. Ele tem a forma de bigodinhos e eles sempre estão aqui, ó, entre a dobra da braguilha está entre a ponta da braguilha, certo? Essa ponta aqui para cima. Ele começa da ponta dela, tá aqui, ó, no máximo aqui, ó. Aí tem duas ou três, certo? Depende do tamanho da braguilha, do tipo de peça. E da ponta da braguilha até o fundilho, ou também conhecido como gancho, tem 2 ou 3 bigodinhos, que foi o que deu nome ao conjunto todo. Então isso é padrão, certo? Por isso que é chamado de fundamento. Numa peça masculina, se tem marcas suficientes, marcas fortes, que dá para você dar nome, como eu fiz aqui, são visíveis, com certeza vai ter aqui, ó, depois do fundilho vai ter um arco, ou até 2 arcos, certo? Isso em calça masculina. Em feminina é mais raro acontecer e o arco é mais embaixo.
surgem mais de 2 arcos, normalmente, em peça feminina, certo? E aqui vem as dobras e chanfros do entreperna, que também a gente chama de, no conjunto geral, de chevron, né? Mas essas dobras, elas são assim, ó, elas surgem por causa do movimento de agachar, que tem um repuxo do tecido vindo do joelho, que puxa o tecido nesse sentido aqui, ó, certo? E tem as padrões que eu acabei de falar e tem outras aleatórias, mas se souber as padrões, você já consegue fazer desenhos. As aleatórias, você vai observando, continua observando. Então eu falei de posição, depois, né, que é a primeira observação. Depois do primeiro zoom, você vê coerência anatômica, quando você observa os elementos, né, os elementos que surgem, que eu acabei de falar aqui, são todos baseados em coerência anatômica, né, é o corpo que gera. E depois você, quando faz um zoom maior ainda, que você pega um elemento desse, você percebe as características deles, certo? As características deles são sombras, né, e espessuras. Os tipos de sombra vão ser 2, certo? Aliás, 3 tipos de sombra, né? Eu explico. 3 configurações de sombra, certo? Coloquei 3 tipos, mas não é só uma sombra, são combinações de sombra. No caso, uma sombra forte, uma fraca, 2 sombras iguais e uma dobra sem sombra, certo? Porque quando eu faço o primeiro zoom, pessoal, eu vejo a coisa mais importante que gera todos os desenhos, né? A marca, o tipo de marca mais importante. Não é vinco, o vinco aparece pouco, né? Não é o chanfro, mas são dobras. Tudo é dobrinhas, certo? Tudo é dobras. Dobras. O corpo humano geram dobras, certo? Que tem espessuras diferentes, variações de espessuras, as sombras diferentes, sombras para cima, sombra para baixo, entendeu? Os tipos de espessura são 2, constantes e irregulares, né? Constantes e irregulares, ó. Ok. Você, pela observação, percebe que cada elemento, como é que é a sombra de cada elemento, ok? As dobras, subir aqui, as dobras e chanfro do entreperna tem uma configuração de sombra X, o arco da coxa também, os bigodinhos do fundilho também, com a configuração de sombra e de espessura. Então, cada um tem o seu, certo? No curso eu explico e pelo e-book dá para você começar seus estudos, ok? Eu coloco você na linha, o resto você vai desenrolando. Certo? Que é um mapa mental. Pois bem, eu vou aqui, você pode baixar, entra no site de Luz e baixa aqui, certo? Vamos lá. O seguinte, esse aqui, ele, aqui no entreperna, tá legal isso aqui, certo? Tá legal. Agora, se ele fez um, era bom botar mais um ou mais 2, ok? Ele tem volume, aqui ó, um ladozinho aqui é como se fosse uma dobra com a configuração de uma sombra só. Sombra que eu digo é a parte branca, que é que vai ficar reserva. Agora aqui, seguinte,
Nenhuma peça usada por uma pessoa vai gerar esse tipo aqui de marcação, porque ela não tem volume. Pronto, perdeu o volume. Quando eu digo volume, quero dizer isso aqui, ó. Espera aí. Vamos lá, vou pegar aqui os meus pincéis com forma de dobra. Pincéis sem... Vou colocar aqui um pincel sem volume. Sem nenhum volume. Eu tenho aqui. Pronto, esse aqui. Eu chamo ele até de lixa, porque ele imita lixa. Aqui. Entendeu? Ele não tem volume, que é exatamente o que foi usado aqui, ó. Nenhuma marca termina assim, ó. Vem aí termina, criando essa linha aqui, ó. Todas elas geram um desfoquezinho. No máximo teria que fazer assim, gerar um desfoque. Agora, por que dá certo? Porque quando lava, a lavagem faz o desfoque automático, né? Automaticamente. Só que aí esse desenho ele fica inutilizado para aplicar em peças já lavadas. Peças que não vai ter mais a lavagem para criar o desfoque. Então ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Na lavagem. Isso não existe na vida real, entendeu? Não existe na vida real. Todos têm um desfoquezinho assim. Ok? Ó, gera a sensação de volume, né? Aqui como se que fosse vem assim, ó, um monte, sobe, e depois desce, né? Poderia ser sombra para baixo, sombra para cima, sombra para baixo, etc. Dos dois lados. Ok? Então aqui, no quesito volume, né? Aqui não tem. E com respeito à coerência anatômica, tem algumas marcas que não iria surgir, ok? Então o que eu faria aqui, ó? O que eu faria aqui? Deixa eu ver se eu... Vou tentar imitar aqui. Eu sei que aqui sempre vai ter uma dobra, né? A dobra do... E aqui sempre vai ter um chanfro. Beleza? Tem um chanfro aqui. Uma entrada assim. E aqui tem uma marca, né? Que eu vou já também ensinar como é. Esse aqui, esse movimento aqui, ele é para ser aqui, ó, junto com isso aqui, ó, certo? Ele é para ser assim, ó. Aqui, exatamente aqui, não tem muita curva. É tudo. Se tiver curva, é só um assim, ó. Mas se você colocar reto,
também vai dar no mesmo, reto assim, certo? Ele não tem muita curva. Aqui em cima, não. Agora, quando chega aqui, tem, e a curva é assim, ó. Uma pequena entrada aqui, tá certo? Uma pequena entrada aqui. Quem faz o curso sabe por quê, certo? Como aqui quantas dobras, né, da braguilha tem? Como essa peça aqui, a braguilha é pequena, no máximo cabe 2, certo? No máximo cabe 2. Aí, que tá certo, eu pegaria e criaria só mais uma. Às vezes tem pouca mesmo. E agora aqui é o seguinte, tem coisa demais. Tem coisa demais. A gente tem que dar espaço para criar os bigodinhos do fundilho. Que deixa aqui, tá legal, pode deixar. Aí aqui, na realidade, aqui é tentando fazer o arco da coxa, que começa logo abaixo do fundilho. Aí esse espaço aqui é para o quê? Para os bigodinhos do fundilho. A gente pode colocar 2 ou 3. Bota um estendido. Coloca um estendido. Um menor. Se quiser botar 3. Certo? Assim. Aqui também vou dar uma curvaturazinha. Essa curvatura gera realismo. Esse realismo, ele é percebido pelas pessoas. Embora você não saiba música, quando você ouve música, você consegue detectar. Você consegue sentir prazer na música, porque instintivamente você sente a música, mesmo não sabendo fazer música. Então essas harmonias também, as pessoas mesmo sem saber desenhar, saber o que eu estou fazendo aqui, elas também vão perceber a harmonia, entendeu? Então você pode, se você quiser deixar esses aqui retos, pode deixar, se não quiser, senão você pode dar curvaturas também. Mas sempre aqui, ó. Que aqui tem a virilha, ó. Essas curvaturas são aqui, ó. Ok? Pronto, agora eu iria fazer a aplicação, né? Resolvi a questão da posição, resolvi a questão da curvatura, né? Resolvendo a coerência anatômica. Agora, resolver a questão do volume. Esse aqui eu colocaria assim, volume, né? Sombra e luz. Assim, exagero aqui e ao mesmo tempo aumento o volume aqui. Pronto, depois eu dou um desfoque nas arestas. Ok? Essa aqui é a primeira etapa. A primeira etapa é essa. Aqui é exatamente o chanfro, né? Esse chanfro, ele, para ficar perfeito, eu coloco um em cima e inverto a sombra para baixo, ok? E eu posso fazer com que ele comece
fino e aqui engrosse, certo? Tem essa questão também, eu ensino no curso. Essas duas aqui são parentes, né? São as dobras da braguilha, ok? Aqui sai da ponta da braguilha sempre a sombra para baixo, ok? É assim. Vou colocar as duas a sombra para baixo e vou aumentar a espessura. Vou esticar elas para fora aqui um pouco. Cento e 110. Ok, elas começam fino e engrossam aqui, mais ou menos. Tem essa variaçãozinha, ok? Quando eu mudo, elas têm uma tendência a diminuir, eu vou engrosso novamente. E aqui, essa daqui também, posso copiar, Ctrl C, que eu já fiz, Shift Ctrl V, eu copio a mesma configuração. Aqui eu vou botar para cima. Esses três aqui, eu vou fazer assim. Não, eu vou colocar sombra para baixo. Normalmente é sombra para baixo. Sombra para baixo e ela tem uma tendência fina nas pontas. Ok? Sombra para cima. Sombra. O arco da coxa, né, tem sua característica. Ok? Que é a sombra grossa para cima. Vai de uma ponta a outra. Esses dois aqui, sombra para baixo. Ok? E pronto. Eu vou agora colocar o fundo. Sem o fundo, tudo que eu coloquei aqui não vai acontecer. Ok? Não vai acontecer. Por isso que eu tenho que colocar o fundo. E não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas é o seguinte, ó. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para você. Vou tirar o fundo, vou simular a aplicação, certo? Pronto, aqui a aplicação simulada. Ela no final, pessoal, ela não vai ter o volume que eu espero. Vai ficar só assim, ó. No final, vou colocar aqui, ó. Vou aplicar esse daqui. Você tá vendo o branco? Você não consegue ver o branco. Eu não vou conseguir gerar a sensação de dobra, certo? Porque você não está vendo o resto da dobra, ok? Eu tenho que criar alguma maneira de o branco e os demais tons de cinza fiquem evidentes. Como eu faço isso? Agora vocês vão perceber. Ó, agora você percebeu. Você percebeu, ó, o branco, né, e o tom de cinza. Sombra só de um lado, aliás.
e sombra dos dois lados, uma forte e uma fraca, e sombra dos dois lados iguais. Você percebe aqui, por causa do fundo escuro, mas o fundo branco você não percebe. Então acontece a mesma coisa se eu não colocar um fundo para gerar o contraste na peça. Vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? Vai ficar, quando eu queimar aqui, vai ficar só riscos. Só riscos. Certo? Só riscos. Então você tem que colocar um fundo. Então, e aí você percebe, ó, o volume, ó, igual esse volume aqui, ó. Tem aqui, ó, tá aqui. Mas não só aqui, tem que estar em toda a peça. Por que que eu não imitei esses dois traços? Porque ele não existe. Esse aqui, ó, para cima assim, ele não existe. Esse aqui até que existiria, ó. Esse aqui até que existiria, por causa disso aqui, ó. Mas talvez ele não fez por causa disso. Esse e esse são exatamente abaixo da braguilha. São esse, ó, esse e esse. Ok? Mas não aqui, bem aqui. Saindo daqui. Pronto, se a pessoa fizer isso aqui, ó, estaria até mais interessante, certo? Por causa que é exatamente aqui, né, a virilha das pessoas, ó, assim, né, ó, a entrada da virilha. Tudo é anatomia, pessoal. Tanto a anatomia como a própria peça. A própria peça que eu digo, ó, isso aqui, ó, gera uma dobra. A anatomia, a virilha gera uma dobra. Beleza, poderia ter sido aqui, mas aqui ficou sem nada, ó. Aqui ficou sem nada. Isso aqui, né, é para ser bem por aqui. Isso aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui, esse daqui, poderia ser isso aqui, ó. Poderia, tá certo. Ok? Só que aqui, pessoal, eu vou parar aqui, mas ainda falta o quê? Falta o acabamento. Acabamento é eu rasterizar, transformar em bitmap e borrar, né, com um borradorzinho ali, ó. Certo? Transformar em bitmap e dar aquela borrada. Ok? Isso é importante. Quando eu quiser deixar essa parte assim mais preenchida, ou eu posso borrar e fazer assim, ó, essa parte do meu mais preenchida, mas aí dá mais trabalho, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, escurecer mais esse meio aqui, certo? Mais ainda, se for preciso. Agora, o que que eu faço? O que que eu faço muitas vezes? Faço assim, ó. Eu coloco isso sempre com a peça, a visualização da peça, para você não ultrapassar. Eu coloco um pouquinho mais de luz de aqui, ó. Aí eu desfoco, 100, né? Jogar lá para cima. Só que ele vai ficar muito... Ele vai fechar demais, aí eu diminuo a opacidade. Certo?
vai fazer exatamente o que eu queria, ó. Mais claro aqui, menos aqui. E aí, se eu quiser mais ainda, eu gosto de dar uma desfocadazinha aqui, ó. Se eu quiser mais ainda, brilho, eu posso agrupar todo mundo, né? Eu agrupo todo mundo aqui, que é o direito, e jogo brilho e contraste. Olha, ó, certo? E isso aqui, ó, isso aqui dá um realismo legal, pessoal. Como essa parte aqui nem precisa colocar permanganato aqui. Muitas vezes a parte da coxa mesmo, o próprio laser faz. Às vezes a galera do permanganato pode até diminuir aqui. Agora, eu não deixo essa aresta muito desfocada assim, porque ela vai... Não precisa tanto. O que eu faço? Eu duplico o USD e jogo e transformo ele numa máscara por cima de todo mundo, sabe? Para ele, pronto, não se expandir tanto assim, sem necessidade, ok? E aí a intensidade aqui do USD aqui na coxa, você pode definir assim, ó. Você pode fazer assim, ó, para ele não acabar tão bruscamente, certo? E aqui com certeza ele encaixa numa calça ou numa bermuda, certo? Lembrando que eu não terminei tudo aqui, normalmente eu faço mais coisinhas, viu? E aí se você quiser criar vincos, você pode, tem duas maneiras, você cria uma camada para pixel, você usa o pincel, não está muito, mudar aqui a cor, está muito fino, os vincos, pronto. Aqueles vincozinhos que, né, em vez em quando suja assim na peça, só que são poucos os vincos. E aí você desfoca. Pronto, vou apagar esse daqui, deixando só aquele lá de cima. Certo? Não fiz o desfoque, pessoal. Normalmente eu faço mais desfoque. Eu faço assim, sabe? Normalmente eu faço isso. E também eu faço aqui, eu dou uma ampliada aqui, pronto. Nessa parte aqui. Eu dou uma ampliada aqui, peraí. Aqui, né? Eu uso essa ferramentazinha de superexposição e dou uma ampliada aqui, ó. E dá uma fortalecida.
Aliás, é aqui. Tava lá em cima. Pronto, aqui. Pouca coisa. Aqui. É isso mesmo. Certo? Pronto. Posso até também dar uma nesse aqui também. Beleza? Nos próximos vídeos a gente faz as outras partes, os outros desenhos, ok? E tem uma coisa boa para vocês, que é o seguinte. É muito bom você ter essas imagens de peças por trás para você ir trabalhando, ok? Para você ir construindo. Para você fazer a pré-visualização, olha aqui, ó, né? Simular que está aplicado, ok? Então é o seguinte, eu vou disponibilizar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode comprar essas minhas pranchetas já prontas. Prancheta para bermuda, prancheta para bermuda masculina e feminina, calça masculina e feminina, saia, short, certo? As características dessas pranchetas já prontas, vou abrir aqui uma de calça feminina também. As características são as seguintes: você vai ter esse traçado aqui, esse conjunto de traçados definido, vocês viram eu aplicando ele. É aqui onde eu mexo na espessura, né? Você vai ter já a configuração de camadas, né, e grupos. Grupo para você desenhar já com um ajuste aqui. O grupo onde você vai ver as peças, até peça, o traseiro de uma peça tem, caso você queira estar desenhando, né? Preparando algum uso de alguma coisa assim. Use para o traseiro, alguma coisa desse tipo. Ou também, se você está preparando também aqui o back knee, né? O back knee que eu falo é isso aqui. Deixa eu procurar aqui nos meus conjuntos. Depois eu vou também deixar um link para esses conjuntos meus que eu uso. Por exemplo, esse aqui, ó. Depois eu vou vender para vocês vários conjuntos já pré-definidos, para você ter uma produção com muito mais velocidade, sabe? Pronto. Tem até o traseiro para você fazer a pré-visualização. Aqui é uma pré-visualização. Deixa eu tirar ela, ó. Tirar a pré-visualização. Certo? Aqui você pode alterar, deixar mais escuro. Ok? Então, vou deixar lá essas pranchetas prontas. Também tem vários dianteiros, né? Vários dianteiros. Você ir testando, fazendo a pré-visualização. Tem eu vou colocar também o link para um vídeo só sobre pré-visualização. Beleza? Masculino. Também eu coloquei umas de traseiro também, ó. Caso você queira fazer a mesma coisa que eu disse, dá uma pré-visualizada em alguma coisa no traseiro, ok? E tem vários dianteiros.
tem esse, beleza? E isso é ótimo, você, né, pré-visualizar como vai ficar a sua peça, é muito bom. E é interessante, quando você pré-visualiza, você percebe erros estéticos, aí você vai e conserta. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Até o próximo tutorial.